Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Mais uma oficina do Ciência Antropológica. Hoje nós vamos falar sobre curiosidades da genética, descobrindo os segredos do DNA. Tá? Vai ser uma apresentação dupla, como sempre, da professora Diara e a professora Márcia. Deixa eu passar. Pode começar, professora Márcia. Uma das mais mudas moléculas existentes. Muito lindo. Então, aqui nós temos a molécula de DNA, né? Depois eu vou mostrar para vocês como é que são formados. Ele é um tipo de uma escada mesmo. E ele só é formado com 4 letrinhas, A, T, C, G. Esse A, T, C, G tem bilhões de codificações. Todos nós temos as mesmas codificações. Só que nós temos uma que nós herdamos. Herdamos de quem? Da nossa família, né? Dos nossos pais, dos nossos avós. Então, essa codificação, quando acontece uma catástrofe, como é que ele vai saber se aquele corpo está todo carbonizado ali, é de tal família? Pela arcada, né? Pela arcada dentária? Pode ser também. Pela genética. Pela genética. Eles vão pegar material, geralmente o cabelo, alguma coisa que eles consigam pegar, que não foi danificado, né? Que consegue conservar a estrutura do DNA. Aí eles vão pegar aquele material, eles vão analisar. Aquele material vai ter as codificações que vai aparecer no meu corpo, no seu corpo, no corpo dela, mas vai ter uma específica que é o nosso RG, né? RG genético. Todos nós temos o nosso RG genético. E eu vou falar também, né, sobre a nossa impressão digital. Até tem um slide aí que mostra as impressões digitais e as diferenças. Uma informação que a gente não pode deixar de falar, que o DNA é o livro da vida, ou seja, ela guarda todas as informações para o funcionamento do nosso corpo e é único em cada pessoa, exceto gêmeos idênticos. Tá? Por que exceto gêmeos idênticos? Porque por mais que eles são gêmeos idênticos, fala, professora. Então, os gêmeos idênticos, eles têm o DNA, eles têm 99,9% de DNA iguais, né? Mas não são 100%. Nunca é 100%. Eles só são gêmeos idênticos. Eles foram, alguém sabe como é que os gêmeos, como é que eles são concebidos? É o mesmo óvulo? Olha, quando eles são univitelinos, é o mesmo óvulo que se multiplica em 2, tá? O mesmo óvulo, ele se divide em 2, em 3, em 4. Agora, os fraternos, não. São 2 placentas. Então, eles foram concebidos em dias diferentes. Tanto é que, às vezes, tem criança que tem 15 dias de diferente da outra. Aí, foi concebido num dia, né? E passou 2, passou no dia seguinte, eles foram concebidos no outro dia, porque a mulher estava liberando mais óvulos do que deveria liberar, né? Ou o espermatozoide conseguiu chegar, porque nesse óvulo e fecundou novamente. Quando a gente menstrua, é todo o material que foi descartado, porque o útero ele estava preparando para poder receber o quê? O feto. Então, todo aquele material que o corpo espera, limpa, né? É uma limpeza. Para o novo ciclo. Daí começa tudo novamente, tá? Ovulação, preparação do colo do útero, tudo para poder o quê? Para receber o feto. Aí não recebe o feto, o útero descama, né? Aí vem tudo isso que é menstruação. Que é o que ele está dizendo aqui, né? Você falou dos gêmeos idênticos, somos 99,9% iguais. Apenas 0,1% do nosso DNA nos torna diferentes uns dos outros. E essa pequena variação que define a característica como cor dos olhos, tipos de cabelo, altura e muito mais. Então, aí é uma curiosidade, que todos nós temos esse 99,9%, né, é o que eu estava falando no começo. Nós temos as mesmas sequências de DNA. 1% mais ou menos que somos diferentes. Por quê? Porque nós temos essa sequência específica que nós já trazemos de nossos
ancestrais, e é super importante, principalmente na hora de saber o filho que foi trocado na maternidade. Aí vocês vão ter aqui, os pais, os supostos pais irão ser chamados, vão colher o material genético desses pais para ver qual é essa codificação que vai bater com o bebê. E aquela o maior índice, os pais que tiverem maior índice de coincidência daquela codificação, esses que serão os pais da criança. E aqui no nosso corpo existem trilhões de células, em que quase todas elas há um núcleo com 23 pares de cromossomos, que totaliza, né, 46. Que totaliza aí 46. E aí os nossos genes, né, que são pequenos trechos poderosos, vocês daqui a pouco irão ver mais detalhado. Aqui é o cromossomo, ó, esse aqui parece um novelinho, ó, esse aqui, ó. E ele sai da onde aqui, ó, do núcleo. Ó, aqui, ó. Aqui é o núcleo de uma célula, onde está exatamente o nosso material genético, que é o DNA. Só que ali, no núcleo, ele está o quê? Ele está todo enroladinho e solto, ele é uma fita. Eu não vou falar quantos metros, porque tem no outro Sim. slide, né? É que eu começo a falar, eu falo já tudo que tem no slide, gente. Aí se você puxar assim, ele é uma fita, ele está lá dentro de um núcleo que a gente não consegue enxergar o olho nu. Eu ia pegar o microscópio, mas o microscópio eu tenho que configurar ele para trazer para cá. Não pode carregar ele assim, porque se você tira ele de um lugar para outro, ele desconfigura. Então aí você tem que acertar novamente as lentes para vocês verem pelo menos o núcleo. Mas eu aproveito que da próxima vez eu trago, tá? Vamos tentar deixar ele fixo aqui, né? Eu já pedi para deixar ele em algum lugarzinho aqui, mas como ele é muito delicado, aí a André ficou com medo. Sim. Vamos lá. Os genes, eles são partes do DNA que contêm instruções para produzir proteínas, que são responsáveis por diversas funções do nosso corpo, como crescer, digerir alimentos e defender contra as doenças, né? E as heranças genéticas recebem metade do DNA da nossa mãe e metade do nosso pai. Por isso nós temos características de ambos, né? Mãe mais pai, que é igual filho. Bem pouco. Passar pro... Então, essa daí é a tal fita do DNA, isso daqui é o núcleo. Ele está ampliado, tá? E o que tem dentro do núcleo? A fita do DNA. Deixa eu dar no final, tá? Então vamos lá, o que é genética, né? Então vamos lá, o que é genética? Genética é a área da biologia que estuda a hereditariedade. Ela explica como características são transmitidas dos pais para os filhos. O material genético está presente aonde? No DNA. Curiosidade. Se esticássemos todo o DNA de uma única célula humana, ela teria cerca de 2 metros de comprimento. Foi o que eu falei. Se a gente pegar aquela fita e esticar, ela fica dentro do núcleo, gente. O núcleo ele é invisível, a gente não consegue ver olho nu. Então, se a gente pegar aquela fita que fica dentro daquele minúsculo núcleo, ele tem mais ou menos 2 metros de comprimento. Pode passar. Então, aqui ó, nós temos as bases que eu falei, ATCG. A significa adenina, T significa timina, C significa citosina e G significa guanina. Essas bases, elas vão formar proteínas. E cada 3 letrinhas dessas daqui, quando ele passa, primeiramente, ele vai formar o DNA, vai fazer a duplicação do material. Aí, formando essa duplicação do material, ele vai formar várias codificações. Essas codificações a gente vai ter que passar ela para RNA, aonde vão ser transformadas as proteínas. É como se fosse um texto escrito, vamos dizer, em inglês, né? E o corpo, a célula não sabe o que está acontecendo ali. Quem que vai fazer toda a tradução vai ser o RNA. Que tipo de proteína, que tipo de célula está sendo formada naquele momento. E uma célula errada, ela pode ser uma célula cancerígena.
O nosso corpo ela tem uma célula que se chama serial killer. Essa célula ela é capaz de captar quando uma sequência, uma célula sai errado, ele vai lá e destrói essa célula. Por isso que ele chama serial killer, entendeu? Mas isso, às vezes, por infelicidade, pode não vir a acontecer. Tá? Todos os seres humanos, né, compartilham cerca de 99,9% do DNA, apesar das diferenças de aparência, cor dos olhos, altura e outras características. A maior parte do DNA humano é igual entre todas as pessoas. Isso aqui é um cariótipo humano. Cariótipo humano, porque o cariótipo também de um animal, ele é bem parecido. Só que a quantidade de cromossomos são diferentes. Por que um cachorro não pode se cruzar com um gato? Por causa dos cromossomos. Por causa dos cromossomos. Mas por que por causa dos cromossomos? Eles são diferentes, mas é a quantidade de cromossomos. Nem todas as espécies ou raças, eles conseguem se cruzar. Claro que entre os cachorros, eles têm uma variedade de espécies que foram aparecendo, né? E entre gatos também. Mas eles são do quê? Das mesmas famílias, né? E das mesmas espécies. Então eles têm as mesmas quantidades de cromossomos. E as espécies, eles foram se ajuntando, né? E formando outras espécies. Entenderam? Vocês estão vendo aqui, ó, cromossomos 1, ó. Tem 2, não tem 2? Cromossomos 2, cromossomos 3 e aí por diante. Eu estava abordando do cromossomo 21, ó. Parece que eles estão assim, mas eles são pares, tá? Vamos pro próximo? Tem 23, então 22 pares autossômicos é o que forma, né, sistemas, e um par sexual. O par sexual, ele está aqui. Nós temos quem aqui? Y, X. Nós temos uma menina ou um menino? Hã? Menina? Nós temos um menino aqui, Y, X. A mãe é XX. A mãe sendo XX, automaticamente ela vai doar o X para os meninos. Ela não tem outro cromossomo para doar. O homem, ele vai receber o X da mãe e o Y do pai. Tanto é que quem define o sexo da criança não são as mulheres, e sim os homens. Por quê? Porque eles têm os dois tipos de cromossomos. Se ele doar o X dele, a mãe já vai doar o X dela. Então vai ter uma menina. Se ele doar o Y, vai ser um menino. Vocês entenderam essa parte? Curiosidade da genética. Vamos para o próximo? Aqui nós temos os gêmeos, né? Ó, gêmeos idênticos possuem praticamente o mesmo DNA. Mesmo assim, pode apresentar diferenças físicas e comportamentais, devido à influência do ambiente e dos hábitos de vida. Você tem um filho gêmeos. Eles foram separados por qualquer motivo. Um ficou aqui no Brasil e o outro foi para um país onde ou é muito quente ou é muito frio. Anos depois, os dois se encontram. Eles vão ter aparência igual, as mesmas características? Sim. Eles vão ter traços que você vai notar que eles têm um grau de parentesco. Agora, idênticos, talvez não, porque a pele dele vai modificar. A pele, algumas características também irão se modificar, porque nós somos adaptáveis. Então, a gente se adapta, o ser humano ele é adaptável. Então, ele se adapta ao ambiente no qual ele vive. E o meio ambiente também interfere muito. Entenderam? Próximo.
Vamos lá, isso daqui é impressão digital. Ó. Impressões digitais são as únicas, nem mesmo gêmeos idênticos possuem impressões digitais exatamente iguais. Algumas características são influenciadas por vários genes. Altura, cor da pele e inteligência depende da ação de muitos genes e também do ambiente, no qual eu acabei de falar, tá? Do meio ambiente. Vocês estão vendo aqui, ó, como são diferentes? Olha aí, ó. Cada um de nós temos a nossa impressão digital, tá? E elas são diferentes. Vamos passar? Estou correndo um pouquinho porque eu quero dar a primeira lei de Mendel, tá? O DNA humano possui cerca de 3 bilhões de pares de bases. Essas bases, é com aquela letrinha que eu acabei de falar, ATCG. Funcionam como letras que formam as instruções para o funcionamento do organismo. Aqui, ó, isso daqui é como se fosse uma escada, né? Quando começa a se fazer a duplicação do DNA, ele começa assim, dessa forma. Depois que ele vira, essa fita aqui, ó, ele transforma nessa fita. Tá? Aqui é a fita, ela está esticada. Pode passar. Eu trouxe aqui, ó, como a gente monta. Bom, a genética ajuda na medicina, exames genéticos podem auxiliar na identificação de doenças hereditárias e na escolha de tratamento mais adequado. O projeto Genoma, eles pegaram todos os genes, né, e eles estão estudando a proteína daqueles genes. Por exemplo, um câncer. Qual proteína, né, que foi modificada? Então, para saber isso, eles pegam e fazem um mapeamento. Vão fazer um mapeamento de vários seres humanos. Vários. Vão fazer um mapeamento e verificando se bate aquela proteína. Isso que é o projeto Genoma, que eles estão fazendo, já fizeram, e que houve já um avanço bem significante aí na área da medicina. Tá? Então, o projeto Genoma Humano foi um marco científico, né, concluído em 2000, foi em 2003 já, permitiu o mapeamento dos genes humanos, ampliando o conhecimento sobre a saúde e as doenças. Alguém quer falar? Mais para frente eu vou falar sobre. Pode passar, Bruno? Pode. Então, esse aí aqui tá foi mais o explicado. cientista, né? Que ele ganhou, acho que o prêmio Nobel na época. E tem alguma coisa aí que eu não estou enxergando, conseguindo ler? Você consegue aí? Não consigo, não. Então, gente, aqui é um resumo de tudo, tá? A gente vai passar, eu vou passar agora para os probleminhas para mostrar para vocês como é que funciona. Nós não colocamos aqui. Do projeto Genoma, Pode projeto falar. Genoma Humano. Você consegue ler para Sim. O projeto Genoma, o projeto Genoma Humano, que é o PGH, quando vocês verem aí em qualquer revista científica, se vocês tiverem curiosidade de ler, que é importante aí para a vida estudantil de vocês, foi um esforço científico internacional que teve como objetivo de mapear e sequenciar todos os genes do DNA humano. Pensa no trabalho. E isso envolveu matemática, tá? Vocês vão ouvir muito em função exponencial, porque eles utilizaram aí para fazer esse mapeamento. E o que é esse genoma humano? O genoma humano é o conjunto completo de DNA que contém todas as nossas informações genéticas, né? Que a Bel já falou, que é a junção, né? Do A com T, do C com G, do G com G. Deixa eu ver a parte que eu consigo ler aqui para vocês. Não dá? Mas aqui, ó, uma conquista histórica, né? O projeto Genoma não é apenas sobre entender quem somos, mas sobre melhorar a vida de todos, né? Que foi o Francis Hopkins, né? Que iniciou aí esse projeto. E ganhador também do Prêmio Nobel por isso, tá? Deixa eu passar aqui para vocês.
Agora sim entra a minha parte, pessoal. Matemática e genética. O que tem a ver, né? A matemática nos ajuda, é óbvio, né, a entender como as características são herdadas e analisar aí o DNA. E o que a matemática faz na genética? Primeiro, ela calcula a probabilidade de herança de características, né, da mãe e do pai, a porcentagem, analisar dados de DNA e grandes quantidades de informações. Ela usa também estatísticas para comparar a população e identificar doenças genéticas, né? Isso é muito feito no laboratório, hoje em dia principalmente, não é como a gente está pensando. Por exemplo, o cientista ele não faz isso como antigamente, na unha. Ele, ultimamente, agora eles têm inteligência artificial, eles usam o computador para fazer isso, né? Então ele pega a célula do indivíduo e vai mapeando de acordo com a família, né? Para saber a porcentagem aí dele ter aquela doença, um tipo de câncer, né? Igual, por exemplo, quem tem tipos de câncer na família, de câncer de mama ou de próstata, qual a possibilidade daquele indivíduo ter futuramente, tá? E ajuda a prever riscos de doenças hereditárias, que é isso que eu falei para vocês, tá? Da gente pegar e herdar isso da família. Aí eu passei 3 exemplos. O primeiro, que é a probabilidade genética, né? Do quanto a gente vai receber, seremos mais parecidos com a nossa mãe ou com o nosso pai, que é de acordo aqui, ó, se o pai tem esse daqui, a mãe também, acho que a Pro explicou, né? Que a mãe tem só o X e o pai tem X e Y, né? Então, quem vai determinar menino ou menina aí é o pai, e aí tem as probabilidades possíveis, né? Da característica aí do filho ou da filha. O segundo exemplo que eu passei para vocês, que seria sobre a porcentagem que a gente utiliza na matemática, em uma turma de 40 pessoas, 12 possuem características genéticas. E aí, como é que a gente faríamos aí essa conta? E isso está quem está na última provinha aí do livro 3, do ensino médio, com certeza já fez. Quem já passou pela disciplina de matemática. A gente vai pegar as nossas possibilidades possíveis, né? Que é 40. Por que 40? Porque ele está falando para mim que uma turma de 40 pessoas. Então, o meu total são 40 pessoas. E ele está me dando outra informação, que 12 dessas 40 pessoas possuem a característica genética. Então, eu vou fazer uma simples divisão. As 12 pessoas que eu vou dividir por 40. 100 por quê? 100%. Né? Que eu vou obter aí uma porcentagem de 30%. Né? Se eu dividir 12 por 40, é 30%. Portanto, 30% da turma apresenta essa característica. Já vou obter aí o meu resultado. Já que no meu exemplo 3 do projeto Genoma, ele possui aproximadamente 3 bilhões de pares. E aí, como é que eu faria mais ou menos esse cálculo? 3 bilhões que eu vou dividir por 1000. Não, aqui é por 1 milhão, né? 1 milhão. Porque aqui é 3 milhões. Aqui é 3 bilhões que eu vou dividir por 1 milhão. Que eu vou ter exatamente 3 mil. Por que 3 mil? Que ele vai utilizar, se um cientista analisar 1 milhão de bases por dia, então, olha, se eu fazer essa divisão, ele levaria 3.000 dias para analisar todo o genoma sozinho. Olha só. Então, por isso que hoje a gente utiliza inteligência artificial, utilizamos aí tecnologia, né? A tecnologia, com certeza. Os cientistas, eles utilizam também gráficos, tabelas e médias para tomar decisões e descobrir informações importantes, né? Então, lá na nossa função exponencial, que eu falei para vocês, que a gente é uma multiplicaçãozinha básica, que eu falo para vocês, a função, o expoente ali do número, ele só está lá para dizer quantas vezes que eu vou pegar aquele número e multiplicar ele, no caso aqui está dividindo, mas também tem a nossa função exponencial. Quanto mais dados analisados, mais precisas serão as conclusões. E aí na genética temos esses 3 exemplos, mas é importante vocês saberem que existe muito mais, né? Coloquei esses 3 exemplos somente para dar aí uma visão aí para vocês, tá? E é exatamente isso daqui, ó, que eu vou ensinar para vocês.
né? Sim. Onde é a junção dos genes. O que seria a junção dos genes? Olhos claros, olhos escuros, pele clara, pele escura. Então, vamos aqui. Aqui seria os genes do pai, ele seria um heterozigoto. O que é um heterozigoto? São genes diferentes. Genes iguais é um homozigoto. Heterozigoto porque ele é negro, mas ele carrega o quê? Os genes do branco, vamos dizer assim, tá? Então ele é negro e ele tem também os genes do branco. Só que qual que é o fenótipo dele? Fenótipo é o que vocês estão vendo. Isso aqui é o genótipo. Vocês confundem muito isso na prova. Quando eu ponho cariótipo, genótipo e fenótipo, quem já passou por isso sabe. Então, o fenótipo, qual é o meu fenótipo? É o que vocês estão vendo em mim. Qual que é o meu genótipo? São os meus genes. Então, o genótipo desse pai, ele é heterozigoto. O genótipo da mãe também é heterozigoto. Aí, quantos genes? Quando? Aí a gente vai trabalhar como? A gente vai pegar não é metade mãe e metade pai? Um do pai, um da mãe. Então, aqui, ó, ele tem 25% de probabilidade de ter filho negro. 100% negro. Aqui, um do pai, um da mãe. Ele tem 25% de ter filho negro, porque quem que vai transparecer? O dominante, que é o A. Mas ele vai carregar o gene de quem? Do branco. Aqui é a mesma coisa. Um do pai, um da mãe. Também 25%. E aqui ele vai ser pele bem clara. Porque os dois recessivos se encontraram. Então, como é que a gente vai ler aí? O total aqui vai dar 100%. Cada quadradinho é 25%. Ele vai ter 25% negro, 50%, não é 25%? 50% de probabilidade de ter filhos já com a pele mais clara, vamos dizer, porque ele já tem o recessivo, e só 25% branco. Deu para entender? E é isso que a gente vai trabalhar agora. Vamos lá, pode pagar aí. Acabou, né? Não. Não? Só Pergunta. tem a pergunta. Se todos os seres humanos compartilham 99,9% do DNA, por que somos tão diferentes uns dos outros? Alguém? A miscigenação, né? Aí entra a história do Brasil. O Brasil ele foi colonizado por europeus, né? Franceses e portugueses. Só que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o Brasil já tinha dono. São os indígenas, né? E eles tinham características completamente diferentes. Daí os portugueses, que não são vegetando nem nada, começou o quê? A cruzar com os indígenas. Aí começou a aparecer também, eles trouxeram, os europeus, eles necessitavam de mão de obra. Aí eles começaram a trazer o quê? Os negros da África. Aí também teve o quê? Cruzamento entre europeus e africanos. E assim começou. Aí começou-se, né, a nossa miscigenação. Olha aí. E aí a resposta, porque as pequenas diferenças do DNA, combinados com fatores ambientais, são suficientes para gerar grandes diversidades entre as pessoas. Né? Foi a grande explicação da professora Márcia. Que eu entrei um pouquinho na história. Biologia é história, é geografia, é matemática, Sim. é tudo isso. Então vamos lá. No nosso livro, ele fala principalmente do sangue. É sistema A, B. Aí, com o cruzamento dos dois, nasceu um filho O. É possível? Esse
filho é pai, esse filho, o pai dele, esse pai pertence, essa genética pertence a esse pai? Eu acho que sim. Mas como que você acha que sim? Ai, é difícil. Seria possível? Seria. Quem mais pode optar? Seria possível, professora? Estou neutra. Estou observando. Você sabe que houve até divórcio, briga por causa disso, né? O pai fala, mas eu sou B, como é que eu vou ter um filho O? Não é meu filho. Isso acontecia. Acontecia porque não tinha todos esses estudos que nós temos e conhecimento que a gente tenta passar para vocês. Então, isso acontece. Por que acontece? Porque, vamos lá fazer o cruzamento? Lembra que eu mostrei ali? Vamos lá. O pai é B, não é B? Olha, como é que o genótipo dele, como ele é um dominante, é sempre um I maiúsculo e um Bzinho aqui, ó. Esse Bzinho significa que o tipo sanguíneo dele é B. Só que ele não é homozigoto. Ele não é isso. Isso aqui seria o homozigoto. Ele tem genes iguais. O que aconteceu com esse pai? Ele é do sangue B, porém, quem que apareceu aqui? O sangue O. O sangue O é um sangue recessivo. Ele é classificado aqui com letra minúscula. Então, o pai, ele é um homozigoto. É aqui, ó. A mãe, ela também é homozigoto. Ela tem o sangue A, porém, ela tem o sangue O. E nenhum dos dois sabia. Como é que aconteceu? Como é que tudo isso aconteceu? Vamos lá. Não é os genes do pai e os genes da mãe? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, porque geralmente eles fazem isso, tá? A mãe não é A? Eu estou trabalhando com a mãe. Vou trabalhar com o pai. Eu tenho 25% de uma criança AB, sangue AB. Vamos lá. Tem mais um aqui. A mãe não é A? O pai também não tem o O? Eu tenho 25% aqui de chance de uma criança ser tipo A, porém ela carrega o O. Vamos lá. Pai de novo. Sempre eu trabalho com o pai e com o da mãe. Aqui. Eu tenho 25% dessa criança ser D, porém ela tem o quê? O sangue O. Aonde apareceu esse daqui? Aqui, ó. Um do pai, um da mãe. 25% tem de sangue O. E foi nesses 25% a criança nasceu com sangue tipo O. Por curiosidade, vocês podem ver lá na apostila de vocês que tem esse exemplo lá, tá? Tem vários exemplos iguais a esse. Agora, temos também, lá na apostila de vocês, ele fala todo sobre o experimento de Mendel. Aí ele colocou Mendel colocou letra maiúscula para aqueles genes que mais são, o que mais parece, mais transparece, né? Então, tinha os amarelos e tínhamos azinho. Esse é o dominante e esse é o recessivo. Vamos lá. O que aconteceu? Mendel ele pegou lá uma ervilha, ele mesmo fez a polinização, artificialmente. Aí ele fez a polinização, só que ele pegou todos amarelos. Uma flor amarela.
amarela, uma ervilha amarela. Aí, quando ele foi ter o resultado, ele observou que 25% eram verdes. Aconteceu o quê? Exatamente o quê? Olha o sangue. Vamos lá. Ó, é como se fosse um do pai e da mãe, a mesma coisa. Vamos lá. Ó. Amarelo. Não é amarelo? Vamos lá. Que cor que deu aqui? Amarelo ou verde? Amarelo. Amarelo por quê? Quem comanda sempre é o dominante. Vamos lá. Sempre o dominante na frente, tá? Por isso que eu peguei aqui, ó. A e Azinho. Que cor aqui? Amarelo. Agora, que cor que saiu aqui? Amarelo. Hã? Verde. Verde. Aí ele falou, mas por que saiu verde? Se eu peguei uma ervilha amarela. Aí ele começou fazendo, sempre pegando. Ele pegou esse daqui, fez esse daqui, desse daqui ele fez a colonização de outro, aí ele foi observando que foi decaindo o amarelo e aparecendo o verde. Por isso que eu falei que as cores dependem da quantidade de genes dominantes e quantidade de genes recessivos. Deixa eu ver se tem um legal aqui. Vou pedir para vocês fazerem, hein? Cor de olhos. Olhos castanhos são dominantes sobre olhos azuis. Quem quer vir aqui? Por que vocês são tão tímidos? Vem aqui você. Vai lá que Não esquenta. faça isso comigo, não, vem. Não era para aprender, gente. Deixa quieto. É porque a diretora está Vai esquentar, não. Vai esquentar. Vamos lá, faz o quadradinho. Eu vou te ensinar, não precisa ficar nervoso, não. Faz o quadradinho. Isso. Agora eu vou ficar do lado de cá, tá? Para vocês verem. Olha, pensa bem comigo. Eu falei que o pai tinha olhos castanhos. Como é que eu vou representar olhos castanhos aí? Ó. Hã? Primeiro quadradinho aqui. Como é que eu vou representar? Põe aqui. Aqui você põe um lado, correto? Lógico. Põe o que você achar que é. Tá. E o outro quadradinho? Castanho, então eu coloco esse aqui. Isso. Aí, a mãe, vamos dizer, a mãe tinha olhos azuis. A mãe vai ficar nesse quadradinho. Como é que você vai representar os olhos da mãe? O lado dominante, a mãe seria esse, certo? Certo? E o pai, Não. Aqui é mãe. certo. Aqui é pai, aqui é mãe. Qual é o genes da mãe? Tá faltando mais um genes. São dois. Esse. Aí ele teria a mesma cor de olhos do pai. Castanhos, né? Daí ela é azul. Certo. Aqui também. Certo? Isso. Tá. Certinho, tá, gente? Aqui é a representação de olhos castanhos, por quê? O dominante aqui, vamos dizer que seria olhos negros, ele tem um genes mais claro, esse olhos tende a clarear. E a mãe, olhos azuis. Agora vamos ver como é que nasceu essa criança? Vamos lá, bora. Massa aí, ó. Vamos lá, faz de vermelho. Como é que nasceu essa criança? Ela nasceu, Que tipo de olhos? ela tá aqui, olhos. Vamos ver. Eu não sei, vamos ver. Vamos lá, como é que a gente faz? Sempre é um do pai, um da mãe. Um do pai, um da mãe. Então vamos lá, como é que é? Posso fazer sequência de tudo? Pode ir fazendo. Um do pai, você já desceu um do pai. Agora você vai trabalhar com um da mãe. Não, é. Isso. Posso dar sequência? Pode dar sequência.
Peraí, mas aí, ó, primeiro, você trabalhou com essa primeira, trabalhou com essa, depois a segunda. Certo. Então, esse daqui ficaria errado. Certo. Você teria que descer esse, Ah, o primeiro esse depois É. o dominante, né? ó, não. O dominante, você já trabalhou com ele aqui. Agora nós só temos recessivos. Tá, um do pai, um Tá, mãe. da mãe. Entendeu? Agora trabalha com o segundo. É a mesma coisa, desce um do pai. Isso, agora vem um da mãe. Desce um do pai. Quando você está trabalhando na segunda fileira. A segunda fileira é o quê? Desce da mãe. Desce um do pai, que é o recessivo, e vem um da mãe. Agora, matematicamente, como é que nasceu essa criança? Ah, desculpa, Não, nasceu com olhos azuis também, mas não é só olhos azuis, não. Matematicamente. São 25% cada quadrinho. Só os vermelhos você compra. Aqui ficou o dominante, né? Que é o lá, certo? Não, não, Não. ficou recessivo. Então, sabe, essa criança nasceu com o olho azul. Olha, na verdade, ela nasceu 50% castanho. Por quê? Ele não tem o genes do pai? Ó, genes igual do pai. E 50. Qual é a probabilidade? Matematicamente falando, qual é a probabilidade? A probabilidade desse casal é ter 50% de filhos olhos castanhos e 50% azul. Entendeu? Ó, olha aqui, ó. Gostoso, não é? Fazer? Vamos fazer outro? Bora. Já tô aqui. Tem pessoas que têm o olho azul e de repente o olho dele muda. Ah, sim. Curiosidade da genética. Por que que muda? Porque a criança quando nasce, o genes não está muito bem estabelecido. Vocês são negros, nasceu branquinho. Aí, conforme vai passando os meses, a cor da pele vai mudando. Eu já tive vários sobrinhos com olhos verdes e olhos azuis. Com a nossa frustração, voltou a ficar castanho claro, castanho. Só uma que ficou esverdeada, né? Ficou meio esverdeada, assim, porque o avô tem olhos azuis. O avô, o bisavô tinha olhos azuis. Então, o ex-marido da minha irmã, ele tem os genes de olhos claros, porém ele carregava os genes de olhos escuros da mãe. Entendeu? Então, é por isso que não dá 100%. Até que ele é sobrinho de olhos escuros. O pai tinha um olho azul enorme. Mas nesse caso, como foi 50-50, da genética do pai ou da mãe? Da família que vai ter olho azul? Então, aí depende. A mãe, o pai aqui, como ele tem olhos, ele tem olhos, ele carrega os genes de olhos claros, que alguém da família dele, ele já herdou da família dele. Então, nesse caso, o filho vai nascer com... Ele tem probabilidade. Probabilidade se a mãe pode ser igual ao pai. A mãe pode ser. Vamos fazer? Porque eu conheço assim, é só um exemplo. Eu tenho uns amigos que os dois Tá, você têm olhos castanhos e a filha nasceu com olho azul. Sim, vou fazer agora. Por que ela nasceu com olhos azuis? Ó, eles têm olhos castanhos, não tem? Então, a representação é assim, ó. Os dois olhos castanhos. Vamos fazer? Ó, pai, olhos escuros, olhos negros, né? Mãe, ó, estou trabalhando com um dominante, um recessivo. Olhos castanhos. Vamos lá. Um dominante, um recessivo. Olhos castanhos. Onde que apareceu o olho azul? Aqui, ó. Só 25% de probabilidade e a criança teve a sorte de pegar esses 25%. Ela teve olho azulzinho. Vai, Os dois pais são tudo olho castanho. Você entendeu agora o porquê? O que aconteceu? Deixa eu ver se tem um aqui. E quando acontece... Ai, desculpa. Oi, pode falar.
Quando acontece de nascer com um olho de uma cor e outro de outra? Ah, mas aí já é. Não é doença. É o tipo de uma síndrome. Então porque é uma síndrome, é algo que na hora seria um de. defeito genético. Exatamente. É. Por quê? Porque daí um pegou o recessivo e o outro pegou o dominante com o recessivo. Na hora de estabelecer ali, que o gene, cada pedacinho do gene é uma característica. Então você tem um gene assim, mas ele é dividido em pedacinhos, ó. Talvez esse pedacinho, um pedacinho dele foi, então, né? Isso acontece muito em gato. A minha tia tem um olho verde e um azul. Interessante. O verde, ele já, porque eu já falei, gente, a cor não são só dois genes, a cor são até 5 genes, até 5 pedacinhos desse, para dar uma cor, né? Como ela falou que nasceu com o verde ele já tem dominante. O verde, ele já o castanho, ele já não é o escuro com o claro, mas não é só né? Aqui eu estou simplificando para vocês entenderem como é que funciona. Mas, na verdade, para dar mesmo a cor, às vezes são 5. Às vezes são o quê? 2 dominantes, 3 recessivo. Né? Aí vai dar o quê? Um castanho bem esverdeado, vamos dizer. Né? Porque aí ele pegou 2 dominantes e 3 recessivos. Ou 3 recessivos com 1 dominante. Aí vai decaindo, as cores vão decaindo. Isso a gente vê ao longo da genética, tá? Conforme a gente vai estudando, isso aqui cai muito na segunda lei de Mendel. Porque daí você trabalha com vários genes. Não só com dois, mas o comecinho é isso daqui. Vocês têm que entender a base, como é que funciona. Certo? Deixa eu ver um aqui. Um camundongo, um pelo cinza. Ele é grosso. Ó, o camundongo, ele tem o pelo cinza que é dominante. Vamos usar a letra C como dominante. Como é que você vai escrever aí o pelo do camundongo? Pode. Pode ser. Ah, tá ruim, né? Se tiver ruim, pegar. Então, o camundongo, pelo cinza dominante, sobre o pelo branco. Então, o cinza seria o dominante. Foi só um genes aí, aqui. O dominante. Só que esse camundongo cinza, ele era heterozigoto. O que significa a palavra heterozigoto que eu falei várias vezes? Já foi focado nesse aqui, esqueci do outro. Alguém lembra? Diferente. Hã? Zigoto diferente, sim. Então, o primeiro é dominante. Como é que seria o segundo? Recessivo. Recessivo. Seria um C pequenininho. Isso. A mãe, a camundonga lá, a ratazana, ela também era cinza. Só que ela é heterozigoto. Como é que você vai pôr a mãe aqui? Ela vai ser igual ao pai. O C maiúsculo e aqui embaixo. Não, aqui tá certo. Aqui. Isso. Aí você começa o cruzamento. Começa o cruzamento com o preto. Vê se isso fica melhor. Vamos ver. O dominante é o C, certo? Dominante é o C maiúsculo. Você vai sempre trabalhar com um do pai e um da mãe. Um do pai. Você desceu do pai. Agora vem o da mãe. O que você vai ver da mãe? C. Isso. Agora você vai trabalhar com um do pai. Desce o do pai, você põe aqui porque o dominante sempre na frente. Um do pai, certo?
Esse aqui é pai também. Certo. Tá aí. Você vai descer o Czinho aí. Tá, agora você vai trabalhar com o da mãe. Tá. Agora, você vai trabalhar com a segunda parte. Esquece essa. Tá? Vamos lá. Desce um do pai. E agora vem um. Um do pai também. Não, já Não, veio da do mãe, pai. Da mãe. Da mãe. É um C maiúsculo também, que é dominante, certo? Tá. Não, mas você já trabalhou com esse aqui. Agora você está trabalhando com esse C aqui. Certo. Também. Tá, agora você vai trabalhar com o do pai. Desce da segunda parte. E com o da mãe. Esses Cs aqui são maiúsculos ou minúsculos? Minúsculo. Então, como é que ficaria? Como é que ficaria o fenótipo desses ratinhos? Ele pegou o da mãe, que é o C. Não, mas lendo assim, a cor do rato. Branco. Mas na onde que vai nascer o branco? Na parte da mãe. Não. Não, os dois participaram aí do evento. Os dois, ó. Aqui vai ser branco. Não são dois recessivos? Isso. Aqui vai ser branco. Aqui e aqui vai ser cinza. Vai ser 75% cinza e 25% branco. Entendeu? Então tá bom, obrigada pela participação. Eu posso me formar já. Isso! Tá vendo como é bom? Interessante. Bastante. Eu tenho muito mais, é que o tempo é meio curto. Acho que eu vou começar. Não vai dar tempo de eu fazer o DNA com eles? Acho que dá, a gente tá. Dá tempo. Sim. Eu não vou atrapalhar o raciocínio de vocês, depois a gente vai fazer aqui a base do DNA, tá? Corrigir depois? A letrinha T, A de adenina, T de timina. Esses dois aqui, sempre eles vão estar junto. A vai ligar com a letra T e T vai ligar com a letra A. Pensam nisso. Aí eu vou fazer uma sequência aqui para vocês. A letra C de citosina sempre vai ligar com a guanina. Citosina liga com guanina. C com G ou G com C. Vou fazer uma sequência aqui. Você já fez, né? O terceiro comigo ou não? Já fiz. Já? Então vem aqui. Ó, essa daqui é uma sequência de DNA, tá? Lembra na prova que eu fiz uma sequência para vocês? Agora aqui, o que eu quero que você faça? Aqui, na verdade, eu tenho uma parte da fita. Lembra que estava aqui uma escada? Eu tenho uma parte da fita. Se vocês quiserem levantar, pode levantar. Vem aqui para ver direito. Eu tenho uma parte da fita. O que você vai fazer? Você vai pegar esse aqui, vai colocar aqui. Pode ir colocando. Ó, esse aqui. Isso. Se faltar, a gente vai pegando mais. Aleatoriamente. Menos o U por enquanto. Pode pegar mais. A letra que você quiser. Isso. É bem assim mesmo, aleatoriamente. Agora, você vai ter que fazer a sequência. Eu quero a segunda. O DNA são duas fitas. São duas fitas. O RNA é fita única, fita simples. DNA, fita dupla. E essa fita, ela vai ter que ter o comprimento certinho. Vamos lá. Quem é o comprimento da timina? Isso, adenina. Quem é o comprimento da adenina? Timina, isso. Vocês estão entendendo, né? De novo,
Pode repetir, tá? Essas sequências que eu falei que tem bilhões de codificações, é bem assim. T, adenina, G, citosina. Citosina vai ligar com quem? Com guanina. Adenina vai ligar com quem? Timina. Guanina de novo. E timina. Parabéns, moço. Fez certinho. Agora, aqui foi a duplicação do DNA. Eu vou pegar, esse aqui não é o complemento? Eu vou pegar esse daqui, nós vamos tirar esse daqui. Nós vamos fazer o RNA agora. Eu só vou precisar desse daqui. Então, vamos lá. Como é fita simples, A, T... Esse aqui é DNA, a gente vai fazer RNA, que a gente vai formar as proteínas. Só que o RNA, ele não tem a letra T. Como isso daqui? Quando a gente recebe em DNA. Quando o organismo, quando a célula recebe, ela vai receber em DNA. Aí vai ser transformado em RNA. Como é que é transformado? O A, ele ligava com quem? Com T. Só que a letra T não existe no RNA. Ele é substituído pela uracila. Então, o A, ele vai ser ligado pela letra U. Professora, o T. O T, ele é T. Ele se transformou, ele não tem no RNA. Só que vocês lembram, o T, ele se ligava com quem? O A existe no RNA. Se o A existe no RNA, vai ser a letra A. T novamente, A. A vai ligar com quem? O uracila. O C vai ligar com quem? Continua guanina. O G vai ligar com quem? Com a citosina. O T vai ligar com quem? Com a continua adenina. O C vai ligar com quem? E o último A vai ligar com quem? O U. Tá? Olha aqui. Esse aqui, cada 3 desse daqui. Alguém tá com o livro de biologia aí? Não, né? Cada 3 desse daqui forma-se uma proteína. Ó, deu certinho. No livro de vocês tem uma página, essas proteínas já estão lá. Cada 3 desse aqui, ó, forma-se a proteína que é necessário para a formação daquela célula. Eu quero ver. Quem que tá? Você tá aqui. Você começou agora. Parabéns, já tá pegando uma aula. Você tá aqui no 2. Olha, eu vou comprar você no 3, que você vai ver isso daqui. Você tá no volume 4. Ah, você tá no fundamental, mas você vai continuar, você vai ver isso comigo. Você? No 3 também. Você tá no 3? Aprendeu alguma coisa hoje? Você tá no volume? Eu, na verdade, tô fazendo matemática. Mas você não vai fazer biologia ou só matemática? Só matemática. Ah, tudo bem, já aprendeu. Eu tô aprendendo. Conhecimento. Você já fez comigo 3? Só matemática. Aí também, parabéns aí, ó. Tá adquirindo conhecimento. Bom, Tá? gostei. Gostaram da aula? Gente, obrigada pela participação de vocês. A nossa oficina não seria nada sem vocês, né? A gente faz tudo isso para vocês tentar, né, de uma forma lúdica, para pegarem, porque como biologia a gente não consegue ver nada, né? Então a gente tenta fazer esse tipo de oficina para vocês sentirem mão na massa mesmo. Fazer, porque às vezes a gente só falando fica uma coisa meio abstrato, né? Teórico, abstrato. Então eu acho que assim vocês conseguem, né? Eu tento pelo menos, a gente tenta, né? Eu e a Diara. Fixar mais a mensagem, né? Obrigada, gente.